Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e eu convido você a se inscrever. Se você ainda não é inscrito, a ativar também o sininho é muito importante para você poder receber as notificações das devocionais e de todo o conteúdo que eu tenho postado aqui. Aos sábados, nós temos feito devocionais, eu e meu marido, que é pastor presbiteriano, nós temos meditado sobre casamento, estudado um livro, já tem 2 vídeos aqui, aliás, 3 vídeos aqui sobre casamento. Então, todo sábado nós temos feito devocionais sobre casamento, dia a dia da semana, com devocionais pela manhã, meditações da palavra de Deus. E estou planejando sexta-feira fazer uma devocional especial para a família, para pais, meditações sobre educação de filhos. Então, se você deseja assistir e não perder, não esquece de ativar o sininho para poder assistir aí os vídeos e os conteúdos. Como é importante nós termos o nosso tempo com Deus, nós meditarmos na palavra de Deus. Tem momentos que nós encontramos a nossa alma vazia, tem momentos que nós nos sentimos fracos e fracas, tem momentos que nós precisamos de um gás, tem momentos que a nossa fé, ela fraqueja, tem momentos que a nossa fé se encontra totalmente fria, fraca e precisando de um combustível. A nossa alma necessita de Deus. A humanidade necessita de Deus. E como é importante nutrirmos a nossa alma. E como nós nutrimos a nossa alma? Tendo o nosso tempo com Deus diariamente. Separe um tempo para você buscar a Deus. Se você não tem esse hábito, crie oportunidades no seu dia para você buscar a Deus, para você amar ao Senhor, para você escutar a voz de Deus. Não existe momento mais precioso do que ouvir ao seu Criador falando com você através da palavra de Deus. E eu convido você hoje a meditar comigo. Eu convido você hoje a pensar sobre Deus. E eu convido você hoje a pensar sobre o sacrifício de Cristo. Eu sei que todos nós sabemos de que Jesus veio ao mundo, de que Jesus se entregou, de que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, que Jesus derramou seu sangue. Mas será que de fato você tem vivido de modo digno desse Senhor? Abra sua Bíblia aí em Mateus 27, versículo 45 a 54. Eu não vou ler todo, depois você pode ler, tá? Vou ler só alguns trechinhos. Diz assim a palavra do Senhor: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me desamparastes? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Quando o centurião e os que ele vigiavam viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram atemorizados e exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aqui então é o texto que vai falar da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, o momento que Jesus de fato morreu e consumou a sua missão e consumou aquilo que Deus tinha proposto para ele, para me salvar e para te salvar. Imagina aquela cena, os soldados ali, muitos rindo de Jesus, muitos, a maioria, não acreditando que ele realmente era o Filho de Deus,
Antes de morrer, ele foi provocado, ele foi humilhado. E no momento que Jesus morreu e houve escuridão, e quando o véu se rasgou, e terremotos, e aquela coisa sobrenatural acontecendo, muitos naquele momento creram e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Como você tem agido durante a sua vida? Como você tem vivido os seus dias? Essa manhã eu acordei e fiquei meditando nesse texto, ouvindo alguns louvores. Eu vou deixar aqui no bloco de informações alguns louvores para você meditar e pensar sobre isso, que é também o tema da nossa devocional sobre a morte de Jesus. E eu fiquei pensando, de que maneira eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido de forma digna do Senhor e da sua morte? Jesus se entregou para me salvar. Que precioso isso! Ele me deu a vida eterna. Ele fez por mim aquilo que eu não tinha condições de fazer. E assim como Pedro, na nossa última devocional, se você ainda não assistiu a devocional sobre Pedro, sobre o perdão de Jesus, corre assistir, foi muito preciosa essa devocional. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes realmente eu nego a Jesus com as minhas atitudes, com o meu coração? E como é difícil de encarar a mim mesmo, encarar os meus pecados, e olhar para o sacrifício de Jesus, amá-lo por isso. Ele se revelou a mim e ele se revelou à humanidade. Mas quantas vezes nós temos entristecido o Senhor com o nosso coração, com o nosso pensamento, e não temos vivido de modo digno do Evangelho. E aí eu orei e eu pedi: Senhor, me ensine a viver de modo digno do Senhor. Me ensine a viver de modo digno para que eu possa amar ao Senhor até que o Senhor volte. E a gente sabe que os fins dos tempos estão próximos e nós precisamos nos voltar para o Senhor. Se volte para Deus, busque agradar ao Senhor, busque amar ao Senhor com as suas atitudes, com o seu pensamento. Não viva a sua vida para você mesmo, não vive a sua vida pensando em conquistar seus sonhos, seus objetivos pessoais. Viva para o Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor, viva de modo digno de sua morte. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 3 diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Nós antes vivíamos totalmente perdidos sem o Senhor. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, gente, grande amor com que nos amou, que amor é esse que a gente não entende, que amor é esse que nós não conseguimos compreender, mas que pela graça Ele nos deu vida com Cristo, pois nós estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça nós somos salvos, aleluia, glória a Deus por isso, porque pela graça Jesus se entregou, pela graça Ele cumpriu a sua missão, pela graça Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Gente, que bênção lembrar disso essa manhã. Eu convido você hoje a meditar e a pensar, refletir sobre a morte de Cristo. Tire um tempo para ler Mateus 27, tire um tempo para ler Mateus 28, tire um tempo para ler. Que precioso é a morte de Jesus.
Que precioso! Aí no capítulo 28, quando ele já ressuscitou e o anjo falou com as mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, como ele tinha dito, ele prometeu que ia ressuscitar. Venham ver o lugar onde ele jazia, e ele já não está mais lá. Ele não estava mais lá, o túmulo está vazio, ele ressuscitou e hoje está com o Senhor. E hoje ele está do nosso lado, e hoje ele está conosco, e ele vai voltar. Vamos viver de modo digno do Evangelho? Hoje a devocional foi isso. Eu lembrei do sacrifício de Deus, lembrei do amor de Jesus e me senti envergonhada por muitas vezes não viver de modo digno. E nós certamente vamos fazer muitas coisas que vai desagradar ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver de modo digno do Evangelho, de modo digno do sacrifício de Jesus por nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê forças e sabedoria para viver de modo digno do sacrifício de Jesus. Se você ainda não deu um joinha, deixe um joinha aí para mim. Vou deixar uma pergunta aqui no bloco de informações para a gente poder conversar. Compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva no canal. Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração e te incomodar a respeito da morte e do sacrifício de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.